Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Sellers. Já sabe, se não subscreveu pode fazê-lo no YouTube, também na Apple e no Spotify. Ora, hoje saímos por completo dos relevados, do futebol, do desporto rei, como assim é chamado, para ter alguém que fez carreira na natação e ainda hoje compete noutro tipo de competições, salvo aqui a redundância. Ora, ex-atleta olímpico, ex-recordista nacional e campeão nacional de natação, candidato à presidência da Federação Portuguesa de Natação e nadador de ultramaratonas de águas abertas. Temos connosco Miguel Arrobas, que está aqui connosco. Antes de mais, Miguel, muito obrigado por estás aqui. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Sei que vieste de férias, mas pode-se mesmo chamar de férias? É, de férias porque se liberta a cabeça. E é uma das formas que tenho de libertar bem e muito a minha cabeça de toda a azáfama do dia-a-dia é nadar. Portanto, eu faço férias e vou nadar todos os dias no mar. E desta vez fui para os Açores, um arquipélago que já conheço muito bem. Falta-me apenas uma ilha agora no final, que é Graciosa. De resto, já estive em todas e sempre a nadar entre elas, entre na costa. E desta vez fomos para a Ilha Terceira, para fazer 2 travessias, uma de promoção, outra de homenagem a uma antiga nadadora que nadava connosco e que infelizmente faleceu o ano passado. E depois fomos para a Costa de Santa Maria, que foi uma coisa extraordinária. E numas condições maravilhosas, de facto, que só as ilhas dos Açores e da Madeira, onde também já nadei e tenho muita experiência, só essas é que nos proporcionam. Portanto, aí é as minhas férias, são as minhas férias também. De onde é que veio esse encanto por nadar nas águas abertas, não é? E corrigias-me, davas-me esse toque de não é águas livres. Não é águas livres, abertas. eu digo sempre na brincadeira, águas livres é só o aqueduto ali em Lisboa. No que fazemos é esta modalidade de águas abertas. Nasceu, enfim, é longa a história, mas assim, tentando resumir um pouco, eu fui atleta olímpico nas piscinas, não havia águas abertas modalidade olímpica nessa altura, apenas em Pequim 2008 se tornou uma modalidade olímpica. E eu tive um abandono precoce. Fui atleta olímpico, recordista nacional, campeão nacional e passado pouco mais de um ano e meio, deixei a natação. Enfim, resumindo um bocadinho, tentei outros desportos, gostei, joguei polo aquático, gostei muito, fiz jiu-jitsu, que era bom pelo treino e pela capacidade que eu tinha ali de aguentar as chaves que me estavam a pôr, mas não era aquilo. Eu digo sempre que estou melhor dentro da água do que fora da água, e é muito verdade. Eu adoro nadar, adoro a natação, adoro o mundo da natação, vibro com a natação desde sempre, e ali, passado ali nas zonas nos anos 2002, por aí, decido começar a tentar uma coisa que fazia pouco na altura em que nadava, que era em inícios da época, umas provas no mar, mais de início de preparação da época, e pensei, será que ainda há este ano? Estava bastante longe daquilo que era a realidade da natação na altura. Sim. E portanto disse, bom, e se eu puder ir nadar para o mar? Isso é que era bom. E pronto, faço uma prova no Algarve, gostei muito, estive lá 20 minutos a nadar, 1500 metros, mais coisa, menos coisa, e disse, eu adorei isto, adorei a experiência, o que é que eu posso fazer mais durante mais tempo? E daí até ao Canal da Mancha foi um tiro e pronto, e aqui estou com quase 100 travessias feitas, um pouco por todo o mundo, também no fundo, e é uma coisa que me motiva imenso e que me dá uma sensação de liberdade extraordinária e que tenho o gosto de poder dizer que também fui um dos impulsionadores das águas abertas a nível nacional, porque fui o primeiro nadador português a participar numa etapa da Taça do Mundo, já não era o mais competitivo, tinha 32 anos exatamente, e portanto, mas com a vista a lançar o Canal da Mancha, eu proponho à Federação da Altura, levem-me a uma Taça do Mundo. E levaram, fiquei em penúltimo lugar, mas daí nasceu também uma história da natação de águas abertas em Portugal, que eu muito me orgulho de hoje em dia podermos dizer que desde 2008 nunca falhámos ainda uns Jogos Olímpicos nas águas abertas, com resultados já também muito consideráveis. Este ano tivemos a primeira medalha num campeonato do mundo de uma nadadora, que foi a Angélica André na prova dos 10 km no Mundial do Qatar, e agora temos daqui a uns dias também vamos ter a Angélica nos Jogos Olímpicos. E portanto, desde aí que marcámos sempre, tanto em femininos como em masculinos, a bom nível. E eu acho que também com esta pequenina ajuda que eu dei, na altura, nós temos caminho para fazer.
antes de iniciarmos a entrevista, estávamos aqui a falar e estávamos a contar a travessia esta que fez agora, e que a determinado momento olhou para baixo, viu, era uma tartaruga, não era? Exatamente. Esses são os grandes encantos que também tem, nadar em águas abertas, mas acredito que também tenha vários perigos. Não assusta às vezes estar sozinho ali, sozinho nunca está, né? Mas está dentro da água até, mas está. Estou bastante. Tenho acompanhamento. Cada nadador que faça uma prova destas tem sempre acompanhamento. Senão é quase. É uma falta de seriedade e consciência, porque se atirarmos para o alto mar, tudo pode acontecer. Nos Açores já me cruzei com várias coisas, baleias, desta vez tive tartarugas, golfinhos, como na Madeira também, em Peniche, Berlengas, é certo. Nunca vi nenhum tubarão, pelo menos que tenha percebido. Mas sei que eles estão por ali, porque eu estou em vários mares, alguns com 4.000 metros de profundidade, como por exemplo no Porto Santo para a Madeira, por exemplo, ou da Madeira para as desertas. Há tubarão por ali, mas nunca tiveram ao meu lado, pelo menos a ponto de eu os ver. Então, tubarão. Seja lá que tubarão for, desde que for, ou se podia ser o tubarão, grande, né? Podia ser o tubarão-baleia, quando eu estive agora em Santa Maria, e Santa Maria é um dos santuários mundiais do tubarão-baleia, mas pronto, não era exatamente na zona em que eu estava, era mais umas milhas mais ao largo, mas esses sei que são vegetarianos e que não chateiam. Agora, outros nunca se sabe. Mas também tendo o barco de apoio ao lado, a coisa está mais ou menos controlada. Agora, há outras coisas mais pequenas que muitas vezes podem assustar mais. Por exemplo, uma das coisas que há muito é as águas vivas, tipo as nossas alforrecazinhas, mas mais pequenas. Enfim, causam ali uma queimadura. Eu já levei com 2 ou 3, mas dói, mas não é por aí. Agora, há outra que eu nunca levei, que sinceramente não me apetece muito levar. Prefiro quase ver um tubarão que sei que em princípio não atacará com o barco de apoio assim, do que outra coisa que é a caravela portuguesa. Sim. E cruzei-me ao lado de uma caravela portuguesa este ano em Santa Maria, a única, mas quando dei a volta à Ilha do Corvo há 3 anos atrás, eram dezenas, e pelo menos 4 ou 5 passaram bem perto, e portanto uma pessoa fica sempre a pensar, é desta, mas até agora ainda não apanhei disso. Mas fica sempre essa preocupação, sim, fica sempre essa dúvida. Mesmo agora, por exemplo, tive a sorte de ter o presidente do Clube Naval de Santa Maria a fazer o apoio, éramos 10 nadadores e ele foi quem me fez o apoio, e a certa altura havia os avisos à navegação, mas a certa altura veio um barco de marítimo-turísticas a acelerar na nossa direção. Eu ia à frente, sim, mas vinham os outros atrás e ele vinha na nossa direção. E portanto ele teve que ir avisar essa marítimo-turística, pedir para abrandar e sair um bocadinho da rota. E depois veio-me a confidenciar que, Miguel, nós ainda chegámos a estar assustados contigo, porque a certa altura, depois de irmos avisar a marítimo-turística, quando voltámos para trás não te vimos. E eu na altura nadava, continuo a nadar, tenho a costa relativamente perto, eu não estou a fazer a travessia de uma ilha para outra, em que estou a certa altura, sim, no meio do Atlântico. Bom, alguma coisa acontecia, eu nadava 500 metros, 400 metros por aí e estava pelo menos na rocha, logo se via como é que eu depois saía dali. Mas há essas questões, de facto, como por exemplo uma história engraçada, quando fiz o Estreito de Gibraltar, e tinha a Mariana, a minha mulher, tinha o Pedro Brandão, que era o meu treinador, é uma pessoa que trabalha também com as águas abertas e arbitragem a nível internacional na Federação de Natação, e o Pedro... eles iam num barco semi-rígido a acompanhar-me, e o barco guia era um barco da organização que ia mais à frente. E a certa altura eu já não vejo esse barco, ia muito à frente, e olho para o lado e também não vejo o meu barco. E a certa altura estou no meio do Estreito de Gibraltar, aí sim, também há tubarões, há baleias, há golfinhos, há orcas, embora não fosse aquela altura, mas também por lá passam, e eu disse a certa altura, não estou a achar muita piada. Mas é o que está. E depois vim a saber porque é que foi. Uma gaivota picou um peixe que era grande, não o conseguiu levantar e o peixe cai ali a 50 sim, metros do barco semi-rígido onde eles iam. E claro, aproveitaram logo e foram buscar o peixe, porque e fez-se um jantar nessa noite. Falou das orcas, isto e agora pode ser polémico, mas fala-se que eu não sei se que cada vez mais elas estão a aproximar-se, estão na nossa costa. Também falam de tubarões, mas o que neste momento assusta mais das vezes é da costa de Sesimbra. Sim. Na costa estamos a falar, e agora a pergunta que eu não sei, muito perto. Não é onde nenhum de nós vai estar a tomar banho no verão. Nem sequer nenhum de nós vai estar a nadar. Se nadar assim 200 ou 300 metros.
Agora, pode acontecer estarem a 2 milhas, 3 milhas, o que estamos a falar de 4, 5 quilómetros da costa, mais coisa, menos coisa. Pode acontecer. E do animal marinho mais inteligente, se calhar, a par dos golfinhos, se calhar. Exatamente, por isso eu espero que tenha a inteligência de nunca me fazerem mal, porque eu sinto-me um deles também, quando estou dentro de água. E portanto, espero que eles sintam que eu sou do meio, que sou um ser diferente, sou alguma coisa estranha que por ali passa, não estão habituados, mas que sintam de alguma maneira ali um feeling qualquer que eu sou um deles e portanto não me façam mal. Golfinhos, por exemplo, eu, a certa altura quando fiz Porto Santo para a Madeira, senti-me a certa altura cansado, estava a nadar há 9 horas e tal, a minha mulher estava no barco enjoadíssima ao lado e eu pensava, preciso aqui de uma energia qualquer, não sei bem o quê, porque depois não víamos, estava um dia, não foi famoso esse dia e em termos meteorológicos e portanto eu a certa altura dizia, vá lá, preciso aqui de uma energia, de uma ajuda qualquer. Passado 2 minutos ouço uns sons e eram uns 30 golfinhos a passarem por baixo, ao lado, à frente e tal, e eu a certa altura esqueci completamente as dores e daí para a frente parece que foi mais fácil. A única que eu não consegui avisar e para ela também absorver essa energia foi a minha mulher, coitada, que tinha já bastantes enjoos e vomitou bastantes vezes no mar. Sim. E por isso quando eu lhe disse isso ela só me disse assim, não me chateies, eu continuo, vai tu andando que queremos é chegar à terra. Tem esse apoio familiar e já lá vamos. Falávamos aqui do perigo da fauna marítima, não é? Mas também há as correntes, há as rochas, há uma preparação prévia, conhece primeiro o trajeto, os perigos, as correntes, há esse estudo e pergunto que estudo é que é feito e se esse estudo pode valer rigorosamente nada no dia da prova. Ou seja, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E são inúmeras. Há quem diga que eu tinha que escrever um livro para escrever uma série de histórias. Pode ser que um dia. Mas, obviamente, temos que saber. Das duas, uma. Ou, por exemplo, estas de quando estamos nos Açores ou na Madeira, em que, idealmente, fazemos um reconhecimento do percurso no dia antes. Reconhecimento do percurso quando é mais ao longo da costa. Percebermos, por exemplo, quando eu dei a volta à Ilha do Corvo, foi importante perceber que naquele cabo estávamos mais ou menos nos 7 km. Naquela outra enseada ou assim tínhamos 11 km. Porque depois, enquanto estamos a nadar, é essas referências que vamos tendo para perceber já estamos a dar a volta, não estamos, porque aquilo depois é tudo igual para nós. O fundo é todo azul, rochas todas iguais, tudo aquilo é muito parecido, os mesmos peixes, as mesmas coisas, e portanto eu olhar para um lado, se não reconhecer, eu não sei onde é que estou. Confio no barco, dizer, estás a andar bem. Tirando isso, não tenho. Portanto, fazemos sempre um reconhecimento. Quando há, por exemplo, Canais da Mancha, Estreitos de Gibraltar, nós confiamos naqueles que organizam essa travessia. Contratam-se barcos e pessoas da organização local que sabem perfeitamente qual é o bom vento, qual é a melhor meteorologia, tudo isso para chegar a bom porto. Eu vou dizer aqui uma história rápida, que foi quando eu estive no Canal da Mancha, tive 3 dias de oportunidade, janela de oportunidade, e o primeiro dia, na véspera do primeiro dia, estávamos ansiosos, porque será amanhã, mas o nosso piloto, o Fred Mardle, não nos ligava. E nós, a vermos a meteorologia e no nosso ponto de vista, aquilo estava perfeito. Sim. E o Fred liga-me às 10 da noite, depois de estarmos a jantar, e ansiosos que ele ligasse, ele lá liga e diz-me, amanhã não é. E eu disse, mas parece que está tudo impecável. Não está bom, porque lá deu as suas coisas. Eu disse, pronto, é nele que eu tenho que confiar. Pronto. Chegamos ao segundo dia, portanto, na noite desse suposto primeiro dia, chegamos, o Fred não liga, já só temos 2 dias de oportunidade. Será que... E ele liga também mais ou menos às 10 da noite. De acordo com a meteorologia, não estava tão bom assim. E a certa altura ele liga e diz, amanhã. E eu disse, ótimo, a que horas? Eram 10 da noite e ele pede-nos para estar às 3 da manhã no porto de Folkestone. E disse, muito bem, 3 da manhã e tal. Tínhamos tudo preparado, estava quase tudo mesmo já em ordem. Eu pedi só, deixa-me ir dormir 2 horinhas. Eu estive a dormir bem e a comer bem todos esses dias antes, a importância do descanso. E depois disse assim, vou dormir 2 horas. Não dormi grande coisa, mas passei pelas brasas. Mas a certa altura acordam-me, a minha mulher acorda-me, abre as cortinas, noite cerrada, e eu vejo uma luz de repente, tal. Pensei que tinham aberto uma luz qualquer, lá fora, ou o que é que foi isto? E ela disse, não te preocupes, o Fred não disse nada, portanto vamos. E eu disse, mas o que é que se passa? Está uma trovoada brutal e uma chuvada torrencial. E disse, ei, bom, mas se ele não diz nada, vamos para o sítio combinado e à hora combinada. E assim fomos. Eu ia preocupado e quando cheguei, o Fred, pescador da organização da Channel Swimming Association, e, portanto,
olhava para o céu e eu dizia: então Fred, está preocupado, não? Ele disse: estou. E disse: por causa desta trovoada, com certeza, e da chuva. Não, isto vai para sul agora, isto daqui a meia hora já não há problema. Então está preocupado com o quê? E ele diz-me: estou preocupado porque à 1 da tarde, por volta da 1 da tarde, dá um aumento de vento brutal na costa de França. Portanto, quando é esse vento é muito difícil a aproximação à costa. E eu disse assim: Fred, são 3 da manhã, isso é que horas? 1h30 da tarde. Ok, Fred, eu quero fazer isto abaixo de 10 horas. E ele diz-me: ei, 10 horas, abaixo de 10 horas, isso é um bom tempo, Miguel. E disse: posso fazer em 20, mas eu quero fazer abaixo de 10. Portanto, eu chego lá antes desse vento, teoricamente. E pronto, e assim foi. Saímos da dita praia 20 minutos depois, mais ou menos. Saiu sozinho com a sua equipa com ou saiu o mais? barco de apoio? Não, só eu. Só. Houve outros 2 nadadores que saíram nesse dia, com quem eu não me cruzei, saíram em pontos diferentes, sai sempre da costa para costa, mas saíram a pontos diferentes, ou 10 minutos mais tarde ou mais cedo, não há hipótese de nos vermos. E eu saí sozinho, fui fazendo todo esse percurso e quando cheguei ao fim, cheguei à costa de França, pus-me em pé em 9h30. Portanto, cheguei lá por volta de 1h15 da tarde. Já não me lembro se estava ou não mais vento. A alegria era tanta de ter completado aquilo para o qual tinha sonhado também tantos anos, tal como sonhei um dia chegar aos Jogos Olímpicos, também sonhei fazer o Canal da Mancha. E portanto, houvesse vento ou não, eu nem dei por isso. Estava enjoado, cansado, mas muito feliz com essa conquista. E portanto, fez. E o Fred disse: tu cumpriste. Disseste que fazias abaixo de 10 e fizeste 9h30. É preciso ali um apoio grande também a nível da alimentação, não é? Porque tem que sistematicamente ser... Tem que ser sempre alimentado. Ou seja, isso, aliás, e vão poder ver também na prova, quem quiser ver na prova dos Olímpicos, dos Jogos Olímpicos, da prova 10 km. 10 km é uma prova para, em números redondos, 2 horas. Aqui vai talvez ser um pouco diferente. O Rio Sena pode pregar ali algumas partidas e baralhar ali um bocadinho esse tempo, mas 2 horas eles abastecem pelo menos 2 vezes, eles e elas. Ora, quanto mais for, mais temos que de facto consumir gel energético, bebidas energéticas, mesmo açúcares de composição rápida, para termos ali aqueles boosts de energia. Depois, a certa altura, estamos fartos de comer coisas meias líquidas, gels e tal, e portanto eu mudo para um donuts, que sabe bem, é açúcar, sabe bem mais para o estômago se acomodar um bocadinho. Sim. Mas temos que beber. E água, muita água, muitas vezes chá, que muitas vezes não é para beber, é para deitar por cima da cabeça quando está de facto a começar a ficar mais frio. E pronto, e vamos gerindo dessa forma. Banana, importante, alguma fruta também, para além da banana, porque a essa altura estamos enjoados de comer aquelas coisas e vamos mudando. Eu tenho um planeamento que faço, ponho um papel, uma folha A4, dizer ao fim de meia hora quero comer isto, a outra meia hora quero isto, aquilo. A essa altura já estou a baralhar, porque só de pensar que vou comer outro gel já fico enjoado só de pensar. E portanto vamos alternando, mas tem que ser fundamental que haja essa parte nutricional que é que pode fazer e bem a diferença. A questão aqui que eu coloco, há uma vez, para além da situação da caravela portuguesa, viu, como se costuma dizer, havia andar para trás. Vi. O que foi mais insólito também que Não, nunca em termos de animais selvagens, marinhos, não. Mas já entrei uma vez em hipotermia grave e fui para a única travessia que até hoje falhei, que já tinha feito naquele mar 3 vezes, portanto não era a primeira vez, mas foi das Berlengas a Peniche, numas condições dificílimas. Fui para ajudar outros 2 nadadores que quiseram também cumprir o sonho. O nadador, o Pedro Basílio, de quem eu gosto muito, que atualmente é treinador para triatlo, porque ele não tem uma perna, teve 2 vezes à porta da morte. Eu tenho de facto uma admiração por ele enorme, por o que ele conseguiu ultrapassar. E um dia ele virou-se para mim e disse: Miguel, eu tenho o sonho de fazer o que tu fizeste. E eu disse: o quê? O Canal da Mancha? E ele disse: não, Berlengas Peniche. Disse: Pedro, então vamos a isso. Depois juntou-se um outro, João, que também fez, é o mais novo de sempre a ter feito essa travessia, com 16 anos nessa altura, e lá fizemos. E eu tive muito mais, como já tinha feito essas travessias, estava muito mais preocupado em que eles se preparassem, se tivessem tudo com eles, o barco tivesse avisado para onde é que devia ir, o que é que devia fazer, se eles tinham tudo para nutrição, mas também da parte de vaselinas, lanolinas, para proteger um pouco o corpo também para a perda de calor do corporal com o frio da água. E eu acabei por, a certa altura, o Pedro foi muito para sul, o João
estava ao meu lado, ia muito negativo no princípio, a dizer eu não vou conseguir, e eu vinha de trás, portanto eu fui o último a começar, e quando passei, tal como eu pergunto por eles, eles também perguntam onde é que está o Miguel, por exemplo, e eu pensei, se o João vai perguntar onde é que eu estou e dizem que eu já os apanhei e já o ultrapassei, ele se calhar vai ficar negativo outra vez. Então E portanto eu decidi ficar mais ao lado dele. Estávamos a 200 ou 300 metros, mas via-se o barco, ou seja, dava aquele efeito psicológico e ajuda. Ao quebrar o meu ritmo, eu fiz o erro fatal para essa travessia. A essa altura, quando comecei a ter muito frio, a água chegou a 12 graus, já mesmo perto do cabo, portanto, relativamente perto de Peniche, e a água desce a 12 graus, e eu parei. Porquê? Porque não fiquei desprotegido do cabo, enquanto que o João, que era o único que ainda estava em prova, conseguiu, e o barco fez aquilo que eu tinha dito, e passaram muito perto do cabo, de forma a ter a proteção do vento. E portanto conseguiu evoluir, e eu fiquei parado, entrei em hipotermia, ainda tentei 2 vezes voltar a nadar, mas pronto, eu achei que nessa altura era melhor ir para o barco e ver como é que, porque eu estava com muito frio, e eu sabia, uma pessoa sabe a essa altura qual é o seu limite. E esse eu senti claramente, este é o meu limite. Subi para o barco e acabei 7 horas no hospital de Peniche. Também foi bom, foi uma experiência e foi uma aprendizagem. Falou aí, as pessoas sabem, a pessoa, um atleta sabe o seu limite, mas muitas vezes, mas como é que o corpo também vai dando sinais, às vezes, de que atingiu o limite e não o atingiu, não é? Aliás, eu falava há uns tempos, falava com o Paulo Guerra, que foi atleta olímpico também, e ele dizia, e falávamos sobre isso, sobre o subconsciente também tem que ser dominado, não é? Claro. E eu acredito em águas abertas, só com a luz da lua, às vezes, se calhar, nem isso, a nadar. Esse é o maior desafio também, contrariar a mente, que provavelmente tudo diz para parar, e só aquele pequenino, aquele chipzinho, ou seja lá o que for, lá no cérebro diz, ainda és capaz de seguir. Pronto, fui capaz de ultrapassar todas. Essa senti claramente que estava com muito frio e não estava a evoluir. Eu estava a nadar no mesmo sítio. Uma pessoa não sabe e perde a noção do tempo. Eu não sei se estive ali 1 hora, se estive 5 minutos. A verdade é que eu fixei um ponto na costa, que via ali a 300 metros, mas como nós íamos até à Marina, até ao Porto de Peniche, ainda me faltava ali 3 km. E eu fixei esse ponto e não saía dali. E isso também começa a trabalhar a desfavor. Porque se calhar, se não tivesse havido esse ponto e eu achava que estava a continuar, achava pelo menos que podia estar a evoluir, mesmo que não tivesse. Mas como fixei o ponto, nessa altura o consciente diz assim: Miguel, não estás a andar. E isso levou-me de facto a dizer: hoje atingi o meu limite. Há outras vezes que posso estar muito cansado, com a garganta toda arranhada, já bebi umas goladas de água salgada, o que for, queimbras, e o corpo ainda não me diz chega. E eu digo ainda, eu consigo ultrapassar isto, vou abrandar um bocadinho, ou vou o que fazer, mas consigo. Agora, é o que eu digo sempre, nós vivemos uma sociedade em que é mais fácil passar uma ideia negativa sempre. E umas até com piada. Mas, por exemplo, Canal da Mancha, sabes que há um ferry boat, porque é que foste a nadar? Não é? Isto são as piadas. Mas há outras que, de facto, se nós começarmos a pensar, olha, desde logo, Nuno, se eu começar a pensar o que é que está por baixo d'água, naqueles 4.000 metros de profundidade, que não é de 4.000 porque a essa altura também não há pouca coisa, mas naqueles 1.000 primeiros metros de profundidade, é melhor não pensar. Se começar a pensar que eu em alto mar não consigo perceber, não há nenhuma, como nas piscinas, não há nenhuma reta, uma linha a dizer que eu estou por aqui, estou bem. Eu não sei se estou a nadar para trás, se estou a nadar para a frente, se estou a nadar para os lados. É o barco que me vai dando. Mas o fácil é pensar, eu não estou a andar. E tudo isso são ideias que não nos devem passar pela cabeça. Nós devemos ser capazes de dizer, eu braçada a braçada estou mais perto do objetivo. E é isso que eu tenho que fazer. E vou acreditando sempre nisso. Tenho tido sucesso, houve uma vez que não tive, mas a ideia é nunca ter ideias e pensamentos negativos, porque isso afeta-nos de tal maneira que eu sinto até que posso não ter frio e a certa altura começa a apanhar um friozinho, com medo do que pode estar em baixo, com medo de não chegar ao ponto certo. Tudo isso, se pensarmos muito esse pensamento negativo, vai-nos mandar abaixo. Ou seja, não é para pessimistas, certeza absoluta.
falou aí da Mancha, do canal da Mancha. Tem o objetivo das Ocean 7? É 7, Ocean 7. Ocean 7, exatamente. Tem esse objetivo ou vai fazendo? Vou fazendo. Agora tenho feito muitas nos Açores, na Madeira, mas de facto tenho aqui um sonho de fazer uma outra coisa também na costa portuguesa, que ainda é um segredo que espero ainda guardar algum tempo, mas as Ocean 7, alguém idealizou estas 7 travessias no mundo e eu fixei isso também como um objetivo. Já fiz o Canal da Mancha e o Strait de Gibraltar. Entretanto, também há outra coisa que é as Triple Crown, que há várias Triple Crown, mas aquela que é mais conhecida é o Canal da Mancha, o Strait de Gibraltar e a volta à Ilha de Manhattan. O Canal da Mancha, a volta à Ilha de Manhattan e o Canal de Catalina. Portanto, como já fiz a volta a Manhattan, falta-me o Canal de Catalina. Ao fazer o Canal de Catalina, se um dia fizer, faço a Triple Crown e fico com mais uma das Ocean 7. Um dia perguntaram-me até quando é que eu planeava estar a nadar. Eu disse, olha, se Deus me der saúde, eu lá para os 90 sou capaz de encostar a touca e os óculos. Até lá, vou nadando. Mais devagar, o que for, mas vou nadando. Agora, tenho esse objetivo. Só que esse objetivo implica também tenho outras condicionantes, nomeadamente financeiras. Não é? E, portanto, obviamente que eu tive uns bons patrocínios para fazer o Canal da Mancha, o Strait de Gibraltar e Manhattan. Hoje em dia não tem sido tão fácil, também não tenho procurado como procurei nessa altura, para poder eventualmente sonhar um dia. Mas eu acho que o Canal de Catalina vai ser pelo menos essa um dia. Estamos a falar de distâncias? São tudo à volta dos 30 km, 35 km, como o Canal da Mancha, condições diferentes, águas mais frias, outras águas mais quentes. Águas mais quentes trazem, enfim, outros animais do que as águas frias não têm. Ventos são sempre alturas, zonas de aproximação a ilhas ou à costa e que, portanto, têm sempre uns desafios difíceis. Exceto a única das Ocean 7, que não é metade dessa distância, são 17, 18 km, é o Strait de Gibraltar. Então, porquê fazer parte das Ocean 7? Que é a travessia possível que se possa fazer entre dois continentes. Pode-se fazer entre a Europa e, enfim, a Ásia, mas são 5 km. Não é um desafio por aí além. Esta é Europa-África, é o grande desafio entre dois continentes e que seja possível, porque daqui à América não é possível, não é? Pelo menos da forma como nós idealizamos. Tinha que parar um bocado no barco, teríamos que parar muitas vezes, muitos dias no barco, descansa, volta no dia a seguir. E isto não é bem o meu sonho. Eu gosto de fazer de uma tirada só. Havia engraçado porque as pessoas muitas vezes não percebem tudo isto e nós estamos cá para também tentar esclarecer e motivar para perceberem um pouco mais. Diziam-me assim, mas fizeste o Canal da Mancha? Sim, mas de uma vez só, não paraste? Não para para comer e beber. Mas onde é que dormiste? Eu disse, não há ali nenhum hotel. Portanto, não dormi, cheguei de um ponto ao outro, tive a sorte de 9 horas e meia, mas há quem tenha feito em 21 e 22 horas nesse ano. Portanto, eu nem foi assim. Foi bom por causa do tempo, mas também não foi nada de especial, porque houve outros que passaram lá muito mais tempo, não é? Portanto, é isso. Há também, de certa forma, a sensibilização em algumas corridas, travessias que vão fazendo para causas. Claramente, estamos aqui a falar de uma travessia que foi deste ano, a Global Ocean em Cascais, organizada por um amigo, o Álvaro Cardoso, que é treinador de natação e um entusiasta também dos eventos, e eu sou um dos embaixadores destas provas. E esta Global Ocean tem, para além da prova da travessia e as provas havia várias distâncias, nadarmos, eram 3 km, se não me engano, 3,5 por aí, outras mais pequenas de promoção, havia uma de 400 metros para quem quisesse experimentar, mas também tem esta componente da sustentabilidade ambiental e de nós podermos fazer a diferença também, chamando a atenção que hoje podemos nadar na maior parte dos mares e rios. Um dia podemos não conseguir se nós continuarmos a não ter o cuidado com o mar. É possível nadar no Tejo? É possível nadar no Tejo. Sem... Completamente. De preferência com uma maré a subir, que vem a água do mar, traz água melhor. Mas hoje em dia o Tejo tem muitíssimo melhores condições do que tinha há uns anos atrás. E a verdade é que temos agora também os nossos amigos golfinhos, por exemplo, têm sido vistos com alguma regularidade. Agora, por exemplo, estamos a falar de Jogos Olímpicos, estamos em altura de Jogos Olímpicos, no Rio Sena tem levantado muitíssimas questões. Sim, a desistência da equipa da Bélgica, por exemplo, do triatlo. Exatamente. É diferente e temos aqui
esta é a chegada no Canal da Mancha. Eu não estou na rocha. Com muito creme. Com muito creme, Muito protetor solar. Aqui era protetor solar. No resto do corpo vê-se também vaselina com lanolina, que depois com protetor solar fica aquilo ali uma mixórdia. Mas que é o que nos protege não só para o frio, como também para, enfim, 10 horas, 11 horas, podia ser 20 horas. Sim. Não era todas essas horas, mas sempre ao sol. Eu comecei de madrugada, comecei às 3 e picos da manhã, portanto apanhei 2 horas de completa escuridão, depois aí por volta das 5 e meia da manhã começa o sol a nascer, e depois aí chegou a chover, mas uma pessoa sente mesmo e queima. Sim. E esta fotografia é outra prova? Sim, esta foi uma prova, não me lembro bem o ano, uma prova em Peniche, na zona entre o Baleal e Peniche, que eu não me lembro agora exatamente como é que se chamava aquela praia, mas isto é uma competição, portanto isto sou eu a sair depois de uma competição de 2 km, 3 km, o que for. Ficou uma boa fotografia, esta exatamente também. Uma das coisas que nos marca muito, por exemplo, neste tipo de travessias, uma das coisas que vemos é os olhos. Sim. Os óculos é algo que durante muitas horas acaba por marcar claramente a cara. E pronto, e vemos aqui eu estou de certeza bem disposto. Está concluída mais uma travessia, uma prova. Eu gosto de estar dentro da água, mas... Serve de muitos óculos, é muito mais caro para proteger os olhos, mas conseguem ver bem. Muito bem. Agora, são muitas horas com os óculos metidos na cabeça, não é? Portanto, sim, isso de facto ajuda muito. Eu não conseguiria, se me disserem assim, consegues fazer isso sem óculos? Não. Fazia 1 minuto e já estava aflito os olhos, de certeza. Aqui mais uma foto. Eu acho interessante aqui o padrão de descobrimentos atrás, porque há um certo lirismo aqui da minha parte, que é vai ao encontro do desconhecido, né? À semelhança do que muitos navegadores fizeram, não é? Exatamente. Aqui tu vais a... No fundo vamos naquela senda também dos descobridores, vamos tentar atravessar alguma coisa que provavelmente não conhecemos bem, outros se calhar já fizeram antes. Eu fiz provas travessias inéditas, com outros 2 nadadores, um deles da Madeira, o Duarte Mendonça, por exemplo. Fizemos Madeira desertas, pela primeira vez na história. Aí não sabíamos bem, o Duarte sabia um bocadinho mais porque era de lá, mas de resto não sabíamos, não é? E é sempre um bocado esta busca de qualquer coisa. Sabemos que estão os barcos que lá foram, conhecem tudo, aquilo, mas para nós pode ser de facto algo desconhecido, algo que não sabemos bem. E esta travessia, eu estou sozinho, mas esta foi uma prova o ano passado entre o padrão dos descobrimentos e Cascais. Foram 20 km. Sim. Uma prova que vai acontecer este ano outra vez, em setembro. E eu fiz esta prova, era embaixador, fui convidado para a fazer e nunca tinha feito este percurso e, portanto, claro que disse que sim. E depois, mais ainda, porque há muita gente que me pergunta porque é que eu faço determinadas travessias, mas só para dizer que sou muito bom, porque consegui não sei o quê. Não, isso para mim não tem significado nenhum. Gosto de desafiar. Gosto de desafiar, e pensar que posso também ajudar alguma coisa. Seja a passar uma mensagem da sustentabilidade nos mares, por exemplo, ambiental, seja para ajudar a passar uma mensagem a uma determinada causa, seja inclusivamente para ajudar a angariar fundos para uma causa qualquer. Neste caso, eu fui também desafiado por uma associação que é Mary's Mills, que é uma associação fundada por um escocês há uns anos, que basicamente alimenta muitas crianças em África, levando-as à escola. Ou seja, eles por via da escola, ou por via de terem uma alimentação, pelo menos por dia, coisa que poderiam não ter, uma alimentação, eles conseguem frequentar a escola. E consegue-se dois objetivos num só. Não só não deixam de ter fome, e também estudam. E há muitos casos de miúdos já foram apoiados pela esta instituição, que já são universitários e já têm a sua carreira. Quando não fosse isto, e as ajudas que há um pouco por todo o mundo, várias coisas, mas neste caso da Mary's Mills, eles provavelmente o futuro deles seria completamente incerto e não seria o que têm hoje em dia. E portanto eu decidi fizemos uma angariação de fundos associada a esta travessia. Eu andei em todo lado a pedir e fizemos. Deu cerca de 6.000 euros ou 5.000 euros que deu. É uma pequena diferença, é uma pequena ajuda, mas eu sei que quando estou a dar as braçadas e quando começam aquelas dores ou aqueles enjoos ou aquele cansaço, eu sei que, espera lá, há outros também a olhar para mim e a desejar que eu termine isto. E portanto, por eles também eu faço e tenho que acabar. Estamos a falar
de algo super desafiante, por isso chamam-se as ultramaratonas, travessias. Imagino que a preparação seja também tenha os seus desafios, especialmente para alguém que é jurista e que tem 7 filhos. É verdade. É verdade. Eu penso que pode haver até quem diga que ter 7 filhos já é um grande desafio. Já é um grande desafio. Tenho amigos com mais e primos com mais. É engraçado. Mas 7 de facto é uma grande dose, e principalmente naquilo que eu também faço. Perfeito, não é? Da perfeição. O 7, é o número da perfeição, portanto não mexe, não é? E é engraçado também aqui, quando nós ficámos à espera do 7º, para anunciar nas redes sociais, pusemos uma fotografia de uma marca. Pode-se passar aqui a 7-Up. Pusemos uma lata, uma garrafa de 7-Up. E todos disseram 7-Up, e houve quem percebesse logo. A sério, parabéns para todo lado e tal. Mas quase em contínuo, outro pôs de uma marca de chocolate, que é o After Eight. Para quando o After Eight? O After Eight nunca não chegou a aparecer. Mas sim, é um desafio, mas também é uma força que eu tenho, porque eu tenho sido também uma aprendizagem para eles, o de não desistir, o de que tudo, mesmo aquilo que nos dá gosto e que adoramos fazer, também nos sai dos ombros, nos sai do pelo, e que a certa altura estamos com dores, com dificuldades, mas há que continuar. E esta tentativa de passar esta mensagem, nunca desistir. Houve uma vez que eu desisti, mas foi por um bem maior. E, portanto, não quer dizer que isto seja uma verdade absoluta. Agora, não desistir à primeira. E nós temos uma geração hoje em dia que quer tudo acomodado, quer tudo perto, mais 2 passos ou 3 para um lado já é muito. E, portanto, tudo o que é bom, tudo o que temos que alcançar tem que ser com esforço. E esta é uma das minhas maneiras de passar também essa mensagem. Eu lembro-me que quando fazia o Canal da Mancha, quando preparava para o Canal da Mancha, treinava água fria na piscina dos meus sogros, estava no inverno a 11, 12 graus, eu andava para trás e para a frente. Tinha os meus 3 filhos na altura que gritavam da janela: "Mancha, pai!" Isso passou a ser um bocado um grito de guerra na altura, quando a minha filha Leonor e o Miguel, que são os 2 mais velhos, começaram a dar o primeiro mergulho de cabeça na piscina. Era "Mancha, Leonor, mancha, Miguel", e era assim quase um desafio para eles também. E isso eu espero que fique lá, uma semente qualquer também. Sim. Não precisam de fazer estas travessias, não precisam de se atirar coisas inéditas ou o que for. Recomendas? Recomendo, pelo menos, porque a mim dá-me uma saúde mental fantástica e eu estou sempre muito satisfeito quando faço isto, e portanto penso, olha, porque não vocês também fazerem? Já fizeram algumas coisas mais pequeninas e tal, fica lá o bichinho, mas acabaram por se dedicar muito ao rugby. Tenho agora a minha filha mais nova que vai voltar à natação, tem 8 anos, e com muita alegria, porque depois do Covid perdemos essa guerra para outros desportos. As piscinas fecharam, era muito mais fácil continuar a correr. Nós moramos perto do campo, portanto era correr, podiam fazer outras atividades. Nadar parou, e quando era para voltar já não queriam, portanto foram para o rugby. Tenho 4 rapazes no rugby, tenho a minha filha Leonora a estudar fora e portanto faz vários desportos, mas não em nível competitivo. Depois tinha 2, a Marta e a Teresa, na patinagem artística, e agora a Teresa decidiu, como partiu o braço o ano passado, tal, que já não era bem aquilo que queria, e voltou para a natação. E eu estou sempre desejoso quando é que os outros também voltam, até porque eu digo que seja para o rugby, seja para o outro lado qualquer, a natação, primeiro, precisam de saber nadar bem, e segundo, a natação é um complemento extraordinário a nível físico e muscular para qualquer outro dos desportos. E portanto, nem que seja por aí, complementem-se com a natação. Vamos ver. A conversa já vai longa, mas ainda temos muito tempo para conversar. Como é competir nos Jogos Olímpicos? Chegar lá, Barcelona 92, que é, para a minha geração, pelo menos, é se calhar o apogeu dos Jogos Olímpicos. Há quem tenha 84, Carlos Lopes, Seul. Mas 84 foi importantíssimo para nós em Los Angeles, e para mim também. Eu já explico porquê. Eu fui aos Jogos Olímpicos de 92, Barcelona foi até à altura aquela que foi considerada os melhores Jogos Olímpicos, mais bem organizados, mais espetaculares, tal. Hoje em dia tudo evolui, felizmente, mas tinha isso. Não foi tão bom para a nossa comitiva, porque não houve 0 de medalhas, mas foi extraordinário, foi uma experiência absolutamente inesquecível em tudo. E eu cumpri na altura, cumpri com os recordes nacionais, fiz o meu melhor nessa altura, bati os recordes nacionais que já eram meus, mas naquela altura voltei a bater, e portanto cumpri.
e foi algo que nunca mais esqueço. Eu estava a dizer há pouco que 84, Sim. 88 passou-me completamente ao lado, possivelmente que eu tinha 13, 14 anos, e atendendo às diferenças horárias, não me lembro. Mas Los Angeles, até com algumas diferenças horárias, lembro perfeitamente. E o hino dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, ainda hoje, é uma música que me dá imensa força. Eu lembro perfeitamente quando iam entregar as medalhas, todo aquele hino, pronto, enfim, na cerimónia de entrega de medalhas, e para além do resto, era uma música que ainda hoje me dá uma força e tal. E eu lembro-me perfeitamente de que estava num sofá dos meus pais a ver os Jogos Olímpicos. Tinha nessa altura 10 anos. Provavelmente ainda tinha 9. E sonhei que um dia gostaria de ir aos Jogos Olímpicos. Porquê? Porque na altura estava a ver uma prova dos 400 metros estilos, onde eu já acompanhava, porque sabia que havia um brasileiro que era o melhor do mundo e tal, mas era um homem muito pequenino. Ele tinha 1,68 m, era o Ricardo Prado, um campeão olímpico, campeão do mundo, recordista do mundo. Tinha 1,68 m e ia contra o Woodhouse e um outro, um canadiano e um australiano, se não me engano, que tinham 1,92 m e 1,94 m. Portanto, ele era mínimo. E eu achei que ele não vai ter hipótese. E o homem que era o recordista do mundo, campeão do mundo, fica em segundo lugar, mas mais uma vez, nunca foi capaz de baixar os braços. Ele passa à frente a mariposa, a costas, a bruços, perde para um dos outros, e depois a Carol tenta recuperar e vem recuperando, mas não chega. E chega em segundo e perde o recorde do mundo. Mas isso deixou-me também uma sensação de que um dia também quero. Nós portugueses, naquela altura principalmente, não éramos os mais altos. Ainda hoje falamos do Diogo Ribeiro, por exemplo, que não é muito alto comparado com os outros. Ou seja, nós não temos, de facto, não somos tão altos como os outros. Isso às vezes pode fazer a diferença. Mas mais nessa... alto vai para o basquete. Exatamente, vôlei, exatamente. E nessa altura eu dizia assim, tá bem, não é preciso ser também demasiado alto para ser o campeão do mundo. E eu sonhei com os Olímpicos de 84 em Los Angeles. Sonhei, um dia eu também quero chegar aos Jogos Olímpicos. Seja qual for, quando for. Seul era muito novo. Cheguei com 17, quase 18 anos a Barcelona e foi um sonho cumprido e foi uma coisa extraordinária que me aconteceu na vida. É difícil escolher o estilo, ou o estilo é que nos escolhe a nós? Eu acho que é o estilo que nos escolhe a nós. Eu tive a sorte também de ser, eu era péssimo a bruços. Nunca fui bom e ainda hoje não sou nada de especial a bruços. E portanto eu era, a certa altura fui nadador de costas. Porquê? Não sei, porque tinha mais jeito para costas e fez essa diferença. Fui recordista nacional dos 100 e dos 200 metros de costas. Mas ainda fui vice-campeão nacional dos 1500 metros livres, por exemplo, que é a prova grande na piscina. Fui recordista nacional ainda em piscina curta, creio que ainda em júniores, dos 400 metros estilos. Portanto, eu nadava bem todos os estilos, menos bruços. Eu lembro-me a certa altura, numa piscina que era a piscina dos Olivais, que já não existe hoje em dia, pelo menos como era, eu estar ao lado do Alexandre Okoshi, um dos grandes nomes da natação portuguesa, se não o maior nome para já, talvez agora a par com o Diogo Ribeiro, a Camila Rebelo, também campeã da Europa, mas o Alexandre Okoshi foi o nosso grande nome da natação. E eu ia ao lado do Alexandre Okoshi nos 400 metros estilos. Passamos lado a lado, todos os nadadores, e havia os melhores a mariposa, havia os melhores a costas, os melhores a bruços e os melhores a crawl. A ideia é que o complemento disso levasse a que ganhassem a prova. E eu passo lado a lado mais ou menos na mariposa, e na costas, como eu era o campeão nacional, dei, entre aspas, um grande banho ao resto. E depois foi tentar aguentar, porque sabia que bruços era péssimo e crawl poderia equiparar-me aos outros, mas tudo dependia. E a certa altura eu vejo o Alexandre Okoshi, que era o estilo de bruços, a aproximar-se. E eu disse, eu tenho que pelo menos virar ao lado deles, porque se eu virar ao lado ou um bocadinho à frente, eu ganho isto, mas se não, perco. E pronto, então lembro perfeitamente. E o Alexandre Okoshi ficou no meu quarto. Estivemos os dois no mesmo quarto nos Jogos Olímpicos de Barcelona, os últimos Jogos Olímpicos que ele fez, e provavelmente a última vez que o vi, porque ele depois foi para os Estados Unidos, ele ficou, fez carreira e vida nos Estados Unidos, nunca mais o vi. Pessoa reservada ou extrovertida? Como é? Não, era uma pessoa mais reservada, não sei se pelo seu ascendente japonês. Sim. Mas, por exemplo, o pai dele, um grande treinador de natação, o Shintaro Yokoshi, era uma pessoa que falava. O Alexandre era mais reservado, mas também foi bom, porque nós estávamos ali, era para descansar, enquanto nos preparávamos para a prova, estávamos ali a descansar. É difícil. Portanto, foi bom. Descansar na aldeia olímpica. Fala-se agora muito. Principalmente que os Jogos Olímpicos acontecem no verão.
Sim. E portanto, ou é hemisfério sul e pode eventualmente ser diferente, ou então se é hemisfério norte, como nós na Europa, há de ser sempre, em princípio, calor. Apanhámos muito calor em Barcelona. Sim, sim. Por exemplo, agora ouvimos também que houve muito calor em Paris também. Portanto, é difícil, até porque também temos os sentimentos à flor da pele e temos também toda esta ansiedade. Não é bem um stress, mas é uma ansiedade. Será que tudo vai correr bem? É daqui a 48 horas que eu vou lançar a água? Ou é daqui a 3 dias? O que é que eu tenho que fazer para chegar lá? O que é que eu ainda tenho que melhorar? O que é que eu tenho que pensar? Portanto, isto tudo é uma sensação, é uma escalada de sensações que nos passam na cabeça. E portanto, se também não tivermos calor, pior ainda é, porque não conseguimos dormir tão facilmente. Eu lembro que uma das noites, ainda uns dias antes da prova, comecei a dormir na varanda, porque ao menos tinha uma aragem, e depois, estando naquele quase sono, deu para chegar à cama e já estava meio... O nadador olímpico italiano que venceu o Ceccone, Tomás Ceccone, foi dormir para o jardim, para não é? o jardim, exatamente. Porque de facto é preciso descansar, é importantíssimo descansar. E portanto, olha, se for o jardim, se arranjamos ali uma forma de ter uma aragem e tal, que assim seja, não sei como é que a comitiva italiana viu isso. Não sei. Eu também, se calhar, poderia dizer: isto não é o melhor sítio para descansar. Obviamente. Eu acho que, não sei se concordas, acho que há muita gente preocupada com as aparências, atletas a serem expulsos porque foram à Disneylândia ou foram à Torre Eiffel. É assim, há que cumprir determinadas regras e as comitivas têm que saber onde é que estão os seus atletas. Agora, principalmente, eu quando acabei os Jogos Olímpicos de Barcelona, ainda tivemos 3 ou 4 dias para ver. Eu fartei-me, apanhei os autocarros todos, ainda fui dar, eu nunca fui muito sair à noite, mas houve uma vez que fomos experimentar, eu tenho uma história também engraçada, fui sair à noite para experimentar ali, ver o que é que se passava também na noite, que tudo aquilo é a organização, pelo menos em Barcelona era a organização quase conjunta, ou seja, nós íamos, se quiséssemos ir a um bar ou uma discoteca a certa altura, nunca ninguém nos disse que não podíamos. Também nós avisámos, obviamente, a comitiva na altura, mas nada de excessos. Mas eu queria era ver. Eu fui ver a entrada da maratona, fui ver o basquete, a Dream Team naquela altura, fui ver hockey em campo, que eu nunca tinha visto, sei lá, fui ver os saltos para a água e polo aquático. Ainda vi assim uma série de coisas, não vi ginástica, enfim, algumas coisas não vi, mas deu. E eu ia passear vários. E a história engraçada é que eu, a certa altura, a única vez que fui experimentar qualquer coisa à noite, aquilo foi uma horinha, mas por azar fomos parar a uma discoteca que não estava dentro do protocolo, ou seja, a certa altura negaram-nos a entrada, e nós temos orgulhosamente: olha, mas nós somos atletas olímpicos. Eu disse: não, mas isso então tem que ir para aquela ou aquela outra, porque esta aqui não está no protocolo. Ficámos assim: que pena e tal, isto parecia divertido e tal, e era eu e outro nadador que eu não me lembro quem era. Talvez quando se ele nos ouvir, ele possa dizer: era eu. Mas, e a essa altura há uma mão que vem nos nossos ombros e diz: eles estão comigo. E quando nós olhámos para trás, pensámos: quem será? Isto tudo em inglês ou francês, já não me lembro. Eles estão comigo. Olhamos para trás, era o Príncipe Alberto do Mónaco, que ia entrar com uma namorada na altura, o que fosse. Lá ia entrar e ele era príncipe, não ia na comitiva, ele foi atleta olímpico também, de inverno, e portanto lá entrou e disse: eles estão comigo. Bom, foi ótimo, foi uma história gira que nos aconteceu. Lembro-me também que entrámos e aquilo não era bem para nós, entrámos, olhámos, saímos e fomos embora. Portanto, isso foi quase a nossa experiência. De resto, aproveitei ao máximo todo aquele momento. E portanto, essa coisa dos excessos, desde que haja uma comunicação, desde que haja uma autorização, as comitivas são responsáveis pelos atletas. Alguma coisa nos acontece em algum lado, principalmente hoje em dia, que estamos sempre preocupados se há um atentado aqui ou acolá. Então agora em França, pensa se há muita segurança. Não nos deve ser permitido irmos só porque nos apetece. Nós devemos avisar e devemos salvaguardar a nossa segurança. Agora, é importante também que os atletas possam viver isso. Porque isso é motivação. Porque se somos proibidos de tudo, então para que é que eu estou aqui a fazer? Não é? Portanto, é dar essa liberdade aos atletas. E o atleta conhece melhor do que... Claro, e portanto, eu não vou fazer as neiras nenhumas e tal. Agora, eu gostava de ver a Torre Eiffel, porque não? Ainda por cima a Torre Eiffel, como nunca mais vai ver, que é com os anéis olímpicos lá encaixados, não é? Portanto, acho que deve ser também dada essa liberdade e percebermos aquilo que os atletas também gostam e querem, porque isto é a parte mental que também vai funcionar. E é isso que também devemos também aproveitar, que muito diálogo com os atletas, porque sem atletas não há desporto. Começa logo.
e nós queremos é que esses atletas continuem a evoluir. E, portanto, isto são pequeninas coisas que podem acontecer, mas que podem deitar abaixo. Mas porquê é que eu não posso ir? Então leva um processo disciplinar, ou fui recambiado para casa, para o Brasil, a brasileira, ou esta que era peruana, ou a paraguaia, que não pôde ir à Torre Eiffel, ou à Disney World, ou o que fosse. A brasileira foi Torre Eiffel, penso que a Paraguai. Ou então Paraguai foi vice-versa. Comportamentos inadequados. Inadequados, se calhar, porque nunca. Mas... Exatamente, ficamos logo a pensar coisas muito piores, mas acho que foi isso, não é? Portanto, e se for isso que nos foi passado, é um exagero. Acho que as comitivas devem apoiar os seus atletas, principalmente se já fizeram o seu melhor, já acabaram a competição, que era o caso, acho eu. Desfrutar e apoiar os outros. Vão desfrutar, vão ouvir, vão apoiar os outros, exatamente, porque eu fui para a piscina para ver o polo aquático, fui a ver isto, para aquilo, lembro-me de ter conhecido um treinador que era que estava a ter dificuldade de comunicação com os espanhóis, não sabia qual era o autocarro que tinha a apanhar, e eu, como sempre tive a facilidade de línguas, pus-me a falar espanhol, ou inglês, olha, para onde é que quer ir? Eu quero ir para o Estádio Olímpico, assim, olha, e disse, olha, é exatamente para onde vou. E lá com os espanhóis disse, olha, o autocarro 5, sim senhora, lá vamos apanhar. Apanhámos o autocarro, fomos para o sítio e na conversa disse, então você de onde é que é? Eu sou daqui de lado, eu sou de Portugal. E você? Eu sou de mais longe. É? Então, se calhar não conhece, eu sou de Guam. E disse, eu com 17 anos sabia lá onde é que era o Guam. Eu, Guam? Onde é que é isso? Ele dizia-me, olha, está a ver o Japão, o Havaí e a Austrália, nós estamos lá no meio. e olha, e um dia, que giro, deve ser espetacular, tal, aquilo acho que não é assim uma coisa extraordinária, era uma base aérea também americana e tal. Ponto estratégico também. Exato, ponto estratégico, mas ele diz-me assim, bom, e se tu um dia quiseres ir e conhecer o Guam, vais lá. Eu sou o único treinador de natação e só há um clube de natação no Guam. Portanto, encontras-me facilmente. Nunca aconteceu, nunca fui ao Guam, mas fiquei com esta história na cabeça também. Olha, vamos avançar aqui 22 anos aos Jogos Olímpicos, que neste momento, a entrevista sair já acabaram, mas neste momento ainda estão a decorrer. A natação da piscina já terminou. Uhum. Qual é a avaliação que tu fazes, ou a leitura, se calhar é a leitura que fazes da prestação dos nadadores portugueses? Dos nadadores portugueses. Bom, tivemos 4 grandes nadadores, em quem tínhamos, principalmente 2 deles, tínhamos enormes expectativas, porque um era campeão do mundo em título, dos 100 metros e dos 50 mariposa, mas os 50 mariposa não sendo de distância olímpica, era os 100 mariposa que tínhamos grande ambição com ele. Outra também que fez história, a Camila Rebelo, como campeã da Europa, sim, ainda há muito pouco tempo. Mas no entanto não correu bem, tínhamos essas expectativas e ambição, mas eu creio que alguma coisa falhou. Eu não falei antes disto, claro, com o treinador, por exemplo, do Diogo Ribeiro e do Miguel Nascimento. Sabia e vou acompanhando muito essa evolução, mas não sabemos o que é que se passa. Eu acho que houve aqui um planeamento algo mal pensado, porque eles acabaram por estar muito em forma nos campeonatos do mundo, nos campeonatos da Europa, e aqui chegaram e nem sequer os seus melhores tinham feito, aos recordes nacionais. Agora, temos nadadores extraordinários. O Miguel Nascimento é um bocadinho mais velho. Também temos o João Costa nos 100 metros costas. São nadadores que nos garantem, ou nos podem garantir, um futuro ainda melhor. Nesta não correu bem, seja pela juventude, seja porque o planeamento foi mal efetuado e, portanto, não chegaram lá nas condições em que deviam chegar, até porque pusemos umas expectativas, principalmente no Diogo Ribeiro, enormes. Houve desinformação, ou há desinformação relativamente àquilo que é. E atenção, o Diogo Ribeiro ainda é muito jovem, tem margem de progressão enorme. Claro que tem. Houve essa desinformação daquilo que podia ser a prestação do Diogo Ribeiro e a prestação daqueles que são também candidatos? Houve talvez uma percepção de alguma forma errada. Vamos lá ver. Eu sempre sou de valorizar o atleta. Valorizar o atleta e o treinador. Sem atletas não há treinadores e por aí adiante. Não há treinadores, sim, não há razão para haver clubes, não há associações territoriais e, portanto, uma federação não tem razão de existir. Portanto, o atleta e o treinador têm que ser o foco principal. E, portanto, havia essas expectativas porque ele é campeão do mundo. Algo histórico. Nunca mais ninguém, daqui a 100 anos, quando forem à história da natação mundial, em 2024 temos um campeão do mundo português, Diogo Ribeiro. Quando formos a essa história, sim, também temos uma Camila Rebelo, campeã da Europa. Nunca aconteceu. Podem vir dizer, em circunstâncias especiais. É verdade. Em ano olímpico, potencia que
o planeamento das várias seleções dizem: nós não vamos apostar no Mundial ou no Europeu, vamos apostar tudo nos Jogos Olímpicos, que é o palco dos palcos. Pronto, quer se gosta ou não, o palco dos palcos é os Jogos Olímpicos. E, portanto, eles não tiveram tantos atletas com possibilidade de evitar que eles fossem campeões da Europa ou campeões do mundo. Mas a verdade é que foram. E gosto ou não, o planeamento é de cada um. Por isso é que eu acho que o planeamento foi muito mais virado para agarrar esta oportunidade de fazermos história, mesmo numas circunstâncias especiais, não lhes tira o mérito, Sim. do que dizer que o planeamento foi para os Jogos Olímpicos. Eu acho que aí terá falhado o planeamento para os Jogos Olímpicos. Há cada vez mais uma promessa de dirigentes atuais que um dia vamos ter uma medalha de ouro, medalha olímpica. Ainda estamos muito longe disso acontecer, e vimos por aqui. Estas provas são provas decididas aos centésimos de segundo. É o que eu digo muitas vezes. Às vezes, deixar crescer um bocadinho a unha, se calhar faz a diferença. Não é bem isso, mas são diferenças tão pequenas. Sim. Que o Diogo Ribeiro podia de 20º até ser possível uma final. A Camila Rebelo ficou em 19ª dos 200 costas. Ela fez 3 segundos pior do que fez no Campeonato da Europa um mês e pouco antes. Se tivesse feito esse tempo, tinha ido à meia-final e eventualmente tinha ido. 3 segundos acaba por ser 3 segundos muito. é muito. E, portanto, eu tenho uma esperança enorme neles, e se eles me ouvirem, é neles que eu deposito também muita esperança, sendo que também não podemos esquecer aqueles que vêm atrás. Nós queremos que a natação seja uma natação de futuro. Eles são o futuro, mas o presente do futuro, e eu quero que haja outros que venham. E isso ainda há um grande gap agora para a geração que aí vem. Quando deixar o Diogo ainda é desta geração que aí vem, mas quando deixarem e deixarmos de ter o Diogo ou a Camila, nós temos que garantir que atrás vêm outros com essas mesmas ambições e sendo essas promessas. Portanto, não podemos esquecer que, de facto, que a natação não é só 4 ou 3 ou 4 que são os tops da atualidade, mas são também aqueles que são os tops dos júniores, os tops dos juvenis. Aguentá-los, trabalhar com eles para que um dia também cheguem longe. De certa forma, também dar apoio, se calhar, ao Diogo, que pode se sentir frustrado naturalmente. A verdade é que, e os portugueses também têm muita tendência para 8,80, não é? E muitas vezes no europeu, só em 2016, só ganhámos porque não apanhámos os tubarões, dizem eles, né? E se calhar hoje em dia há muitos medalhados olímpicos que ganharam porque a Rússia não tem os seus melhores. São sempre contextos. Se formos a ver, nunca mais ninguém tira estes títulos aos portugueses. Exatamente. Como nunca ninguém tirou um 7º lugar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles ao Alexandre Yokoshi, numa altura em que todo o bloco, na altura soviético, boicotou. Okay? Exato. Alguém vai dizer que não é o melhor. Claro que foi. Nas circunstâncias que foi. São os contextos, não é? É os contextos. E, portanto, isso ninguém lhes tira o mérito. Agora, falaste bem de algo que é muito importante, que é o apoio psicológico. Nós temos que fomentar e incrementar também este apoio psicológico junto dos atletas. Principalmente nestes de topo que vivem a pressão. Que vivem uma enorme pressão e que vivem a pressão de não se conseguirem ultrapassar a si próprios, ou da pressão do que é que vão encontrar cá fora. E nós, muito bem, mas infelizmente vivemos num país em que passamos de bestiais a bestas assim num estalar de dedos. E portanto é muito importante que, por exemplo, o Diogo Ribeiro sinta agora que estamos todos com ele, o Diogo e a Camila, que eram aqueles que tínhamos mais expectativas, mas o João Costa, o Miguel Nascimento é de 50 livros, vamos ver quanto tempo é que ele terá mais, ele já tem 29 anos, se vai continuar ou não. Mas nos outros 3 e nos outros que vêm aí, é importante que não falhemos a nível psicológico naqueles que são os grandes palcos, seja Campeonatos da Europa, Mundiais, Jogos Olímpicos. Sejam também os europeus de júniores, por exemplo, que não falhemos e que saibamos acompanhar os atletas. Eu, na minha direção, se for eleita, tenho uma psicóloga desportiva na direção, de forma a podermos enquadrar um apoio psicológico diferenciado e que faça a diferença nestas alturas. O Diogo, por exemplo, eu é que não posso ainda fazer nada por ele, mas eu espero que ele tenha o apoio que de facto precisa. E eu sinto que, a nível de dirigente da federação atual, uma coisa é que se ele tivesse feito uma medalha ou outra coisa qualquer, tinha sido outra coisa. Quando ele não fez, as vozes não apareceram logo. As vozes de quem devia vir defender o atleta e pôr-se à frente do atleta e dar o corpo às balas, não o fez. Porquê? Não sei, porque não falei com eles. Mas
acho que o dirigente deve estar, o dirigente e com o treinador devem ser os primeiros. A proteção do atleta é a primeira prioridade. Porquê é que decidiste candidatar? Decidi-me candidatar porque eu vou dizer uma coisa romântica. Eu tenho uma paixão enorme pela natação. Já fiz de tudo. Eu fui nadador, natação pura, chego ao olímpico. Fui jogador de polo aquático, 2 anos e pouco, em 2 clubes diferentes. Hoje em dia faço Masters, que é os veteranos, e as águas abertas, que é uma paixão enorme. Sinto que por aí ajudei também a natação, ao desenvolvimento da natação. Fiz parte também, pela minha formação, de um conselho, na altura jurisdicional, hoje em dia Conselho de Justiça, apreciar também aquilo que são as quesílias jurídicas e administrativas que também acontecem nestas e noutras modalidades. E portanto chegou a altura chegou porque eu também fui desafiado por outros, por alguns treinadores, por associações territoriais que têm um peso fundamental e que têm de ser, um interlocutor enorme com a Federação. São quem nas diferentes regiões ou distritos são quem gera a natação nessas áreas, e portanto a Federação tem um interlocutor especialíssimo e muito importante, que são as associações territoriais, e portanto decidi porque tive este impulso também, e porque acho que posso fazer a diferença. Temos uma equipa já bastante constituída de pessoas das mais variadas áreas, que eu acho que podem fazer a diferença, desde a área financeira. Como é que nós podemos olhar para um orçamento de uma federação, neste caso a de natação, que já chega a 8 milhões, mérito daqueles que estão lá agora, certo? Que chega a 8 milhões de orçamento, mas continuam a faltar dinheiro para aquilo que são a preparação dos atletas, o apoio aos atletas, o apoio àquilo que são as esperanças e o futuro da natação. Como é que nós temos um polo aquático, por exemplo, que temos muita história no polo aquático, já longa em termos de tempo. Como é que hoje em dia temos, por exemplo, ao nível feminino, eu espero não falhar a verdade, mas 5 clubes, perto de 60 a 70 atletas no universo todo do continente de Portugal continental. Como é que temos um polo aquático masculino que vive à custa, lá está, de paixões. Quem lá está adora aquilo, e são aqueles tipos que não desistem, porque senão ainda estávamos pior. Como é que foi impedido, por exemplo, da seleção masculina candidatar-se a um dos palcos maiores do polo, tentar o apuramento para um dos maiores palcos no polo aquático? Como é que podemos chegar a isso, se tendo este valor? Portanto, nós temos um cuidado enorme com isso, que vai ser a nossa gestão também daquilo que são os dinheiros, porque também sem dinheiro também não se faz nada. É preciso apoios, não é? E portanto, mérito daqueles que fizeram, porque conseguiram também ir buscar alternativas àquilo que eram os financiamentos, esta coisa de não dependemos só do Estado. Excelente aquilo que foram feitos. São programas que é preciso reavaliar, não acabar com eles, mas reavaliar de forma a tirar mais sumo dos mesmos, porque é um acrescente também àquilo que é a independência do Estado ao nível dos apoios financeiros. Portanto, eu não sou um candidato que não sou nem de ruptura nem de continuidade. Eu sou de continuidade porque continuo, se for eleito, vou continuar uma história de muitos presidentes que deram de certeza o seu melhor, neste caso o António José Silva, que deu de certeza o seu melhor. Erros, ninguém está isento de fazer erros. Coisas que podiam ser feitas melhor, podiam, com certeza que sim, mas foi o que é na altura. Portanto, não nego que sou uma parte daquilo que vem aqui, é a história da natação, que daqui a poucos anos fazes 100 anos a Federação Portuguesa da Natação, mas também quero continuar com alguma ruptura. A ruptura naquilo que eu acho que pode ser feito de outra forma, com outra visão, com outras prioridades assumidas, e isso claramente acho que podemos fazer a diferença, e tenho a certeza que podemos fazer. É possível, e percebe-se até são os Jogos Olímpicos e de repente o país, e não é só o nosso, a gente gosta também de se autoflagelar, mas o país acorda para os Jogos Olímpicos. A verdade é que o nosso país é muito centrado no futebol. Eu costumo dizer que por vezes só se paga um bilhete para ir ver um jogo de futebol, não se paga bilhetes para ir ver outras modalidades. Mas a verdade é que as pessoas ficam agarradas já à televisão para ver os nossos atletas, não é? De alguma forma é possível dar mais visibilidade aos campeonatos nacionais, alterar os formatos para... Formatos mais atrativos e mais comerciais. Há uma coisa que é certa. O país anda muito à volta do Benfica, do Porto e do Sporting. Futebol,
handball, basquetebol, e esses campeonatos, havendo esse compromisso destes três grandes, e há natação, há outros clubes grandes com história que não os Quando grandes. eu fui olímpico, o Sport Algés da Fundo, por Exato. exemplo, De alguma forma sensibilizando esses clubes para apostarem mais, porque há natação nesses clubes. No Sporting não sei, mas sei que no Benfica e no Sporting, Benfica, Porto. Poderá passar por aí, ou estou eu e já a viajar um pouco na maionese, como costuma dizer? Todos somos parte daquilo que pode ser a mudança. Tem havido uma aposta clara, assim, e continua. A natação a nível nacional é uma natação com muitos atletas, com muitos clubes, alguns clubes pequenos, quase, entre aspas, quase de bairro, e há outros grandes, como estes que mencionaste, por exemplo. Sim. Eu menciono o Sport Algés a Fundo, foi onde eu fui atleta olímpico, e creio que agora deve estar em segundo ou terceiro lugar no número de atletas olímpicos. Sim. Foi ultrapassado. Bem, desde sempre foi o Sporting e agora creio que já terá sido ultrapassado pelo Benfica. Pronto. Mas o Sport Algés da Fundo o Algés e da Fundo é um histórico da natação, muito histórico, com muitos atletas olímpicos. É um clube de bairro. Não deixa de ser um clube dentro de uma rua, dentro de uma vila, enfim, de Algés, não é? Ali encaixada numa rua. E, portanto, é um clube que soube fazer uma enorme história. Pronto. E, portanto, nós o que temos que ser capazes é de tornar a natação, não a natação como modalidade, como estilos, porque é lindo. A não ser que eu seja eu o único que vejo. Eu adoro ver natação, continuo a vibrar, não perco um segundo da natação. Mas, em termos de competições, temos que tornar mais atrativo, nomeadamente para quem lá vai assistir, que não paga bilhete, mas se calhar até estaria disponível para ajudar numa organização pagando €1 de bilhete, ou €2, o que fosse. Não sei. E se lá ficar a tarde toda, terá outros gastos, claro, não é? porque tem que ter uma componente, é também de, não estou ali a ser uma chatice para ver o meu filho nadar daqui a 3 horas os 100 metros que demoram 1 minuto, tipo 1 minuto, vá lá, e acabou. Não é? Sim. Tem que haver algo mais espetacular. Isto tem custos, mas há quem também tenha estado a tentar inovar nesse sentido, trazendo alguns extras para as competições que nos animam a ir lá. E, de facto, mesmo assim, temos bancadas cheias em campeonatos nacionais. Ainda há pouco tempo no Jamor, os campeonatos nacionais absolutos, júniores e absolutos, que teve as bancadas cheias, não havia lugar para sentar. Agora, e é isso que queremos? Claro que sim, porque nós queremos espetáculo. E isso vamos também tentar fazer, inovar. Já coisas foram feitas e nós vemos hoje em dia, quando vemos Jogos Olímpicos, campeonatos no mundo, aquilo em termos de audiovisuais, aquilo é tudo espetacular. Eles saem de uma porta com a fotografia deles, com não sei o quê, enfim, tudo isso são coisas para já. Custa dinheiro? Custa. Faz sentido fazer aqui? Para já, se calhar, não tanto como isso, mas começarmos a evoluir nesse sentido. Uma outra transmissão em canal aberto ou não? Exatamente. Eu acho que podemos fazer caminho por aí e, acima de tudo, também dar a voz aos nossos grandes atletas. Porque é que, por exemplo, e agora, foi sempre uma ideia minha, que, olha, sem eu ter dado, foi posta agora em prática também, agora nestes campeonatos, que foi os grandes nadadores, o Diogo Ribeiro, e creio que não era a Kika Martins, mas eu creio que foi a Camila Rebelo, foram dar medalhas. Para mim acho que é importantíssimo, porque aqueles nadadores que estão a receber a medalha, estão a receber as medalhas dos seus ídolos atuais. E isso é bom para o atleta e é bom para os atletas que recebem a medalha, porque sentem nisso, eu também quero ser como eles. Como também os atletas que acabam, porque não prestarem umas declarações, como vemos em palcos mundiais, dizer não sei quantos, como é que foi? O que é que sentiste nesta prova? Diga ali 2 ou 3 coisas. Habitua-os também a fazerem uma melhor comunicação. Acho que é importantíssimo que nós, e temos também uma pessoa na direção, uma jornalista conceituadíssima, é pública, é a Cecília Carmo, vai estar na direção da Federação Portuguesa de Natação se ganharmos e vai trabalhar a comunicação. Porquê? Porque nós temos que ter atletas que sabem falar. Porque a comunicação social espera deles declarações que não podem ser umas que os façam não disse rigorosamente nada, ou isto não ficou nada bem o que disse. É preciso também ser trabalhado. E saberem falar, neste caso, é muito importante. Quando ainda por cima temos atletas que são atletas de alto rendimento e olímpicos, temos o caso, por exemplo, da Camila Rebelo, é estudante de medicina. Portanto,
Cabeça não lhe falta. Dedicação e entrega não lhes falta. Agora, não sei se de facto consegue falar para neste contexto, se consegue falar e passar uma mensagem positiva e boa. Sim. Não é? Eu não ouvi declarações dela, por isso não sei. Mas o Diogo Ribeiro podia ser apoiado nas declarações que faz. Ou seja, porque senão nós Portugal, tal, afinal diz, ele já caiu do pedestal porque era primeiro e passou a 20º. Entenda-se como se entender. Sim. Depois as declarações foi quase atribuir culpas a... Ele não pode acontecer. Nós temos que saber apoiar. Porque o Diogo não pode cair dessa montanha onde ele conseguiu subir, não pode vir agora cá para baixo no instante. Ele tem que saber. E tudo isto vai jogar contra ele. Portanto, termos alguém da comunicação que diz, Diogo, para já não falas se calhar logo. Deixa assentar, vai tomar um duche, vai, e depois falas, quando estiveres descansado e tal. E depois, lembra-te, as perguntas são estas, trabalhar essa comunicação, de forma a ele dar uma resposta positiva. Ela e eles, seja quem for. Não é? Eu, se for a ver as minhas declarações quando eu fui a Barcelona, é melhor não ver. Tinha 17 anos, não terão sido muito famosas, provavelmente, por exemplo. E não é fácil para quem não está habituado a, de repente, ter uma câmara à frente e... Claro. E debitar. Portanto, é essa preparação que também queremos fazer com aqueles que são topos e que vão ser palco também nas televisões, nas rádios. Queremos que eles sejam também bem vistos por aí. Miguel, muito obrigado. Obrigado, por ter estado aqui no Final Cut. Foi uma conversa de facto diferente do habitual. Muitas vezes, a maioria, falamos de futebol, hoje falamos de natação, com muitas histórias que ficam ainda por contar. Talvez marquemos aqui encontro para outra oportunidade para falar mais das águas abertas e não das águas livres. Exatamente. E quem sabe eu venho aqui já com um dia como presidente de uma federação, já com um projeto e com algo que já está para a frente e aquilo que queremos mudar na natação. Penso que é um bom plano. É um desafio. Espero então que isso aconteça. Ora, já sabe, se gostou, é clicar no like, partilhar, deixar também o seu comentário. Nós voltamos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.